que nós sabemos sobre o nosso cérebro? Vamos entender o que nós estamos fazendo aqui essa noite, tá bom? Vamos entender isso. Nós estamos mostrando que a pornografia ela vai além do pecado. A pornografia é um problema de saúde. Esse é o nosso papel aqui, tá bom? E também é um problema de saúde. O vício em pornografia, ele é um problema de saúde. Mas por quê? Por que ele é um problema? Por que ele afeta a nossa saúde? Porque o vício em pornografia, ele afeta o quê? Sistemas. Ele afeta o funcionamento do nosso cérebro. Como que funciona, pessoal, o nosso cérebro? Como que o nosso cérebro funciona? Como que funciona a nossa mente? Vamos fazer uma divisão básica do nosso cérebro para a gente poder fluir aqui nessa live de maneira mais tranquila, tá? Como que funciona ali o nosso sistema cerebral? Deixa eu passar aqui. Nós temos aqui o córtex, certo? Temos o córtex, que é uma estrutura responsável ali pelo pensamento cognitivo, e a tradução de córtex é casca, então nós temos esse córtex. Nós temos o sistema límbico, que ele é responsável por gerenciar, temos ali o sistema límbico que é responsável por gerenciar respostas fisiológicas, são as nossas emoções, são os prazeres, tá? São os nossos sentimentos, é aquela questão da recompensa, então isso está inserido dentro do nosso sistema límbico. E nós temos o nosso cérebro ali mais abaixo, o sistema reptiliano, que é aquele da sobrevivência, dos instintos, como por exemplo o medo. Então ele está ligado ali a esse sistema reptiliano, tá bom? Então dentro do sistema límbico, essa parte ela é muito afetada pela pornografia. Então nós temos ali o córtex e o sistema límbico, que estivesse ali mais ou menos no meio, e esse sistema ele é muito afetado pela pornografia, tá? E esse sistema ele interage com o sistema cortical também. Então, além de ser afetado pela pornografia, ele está ali no meio e ele faz uma interação com o sistema cortical. E por que isso é importante? Porque dentro do sistema límbico, que é a parte que a gente sente, que é a parte das emoções, ali dentro do sistema límbico possui um sistema que é conhecido como sistema de recompensa ou sistema dopaminérgico. Anota isso, porque é muito importante. É o sistema de recompensas ou o sistema dopaminérgico. E o que é dopaminérgico? O que é dopamina? Você já ouviu falar sobre dopamina? Eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso. A Georgia está aqui. Georgia, um abraço, minha amiga. Deus abençoe. Pessoal, o que acontece? O que acontece a partir da liberação da dopamina? O que acontece no nosso cérebro? Quando a dopamina é liberada, existe um pico de desejo, existe de motivação. É algo que diz mais ou menos assim para o seu cérebro: continue fazendo, repita essa ação. E quem foi que nos deu esse sistema dopaminérgico? Foi Deus. Foi Deus quem criou esse sistema. E sabe o que é interessante? De todas as atividades, a que mais dispara esse sistema dopaminérgico é a atividade sexual. É a atividade sexual. E quem fez esse sistema programado para ter uma ativação durante a atividade sexual? Quem fez quem que criou esse sistema, pessoal? Foi Deus. Deus criou esse sistema. E por que Deus fez esse sistema? Por que Deus fez algo desse tipo para as nossas vidas? Porque é propósito de Deus que os seres humanos desfrutem da sexualidade plena durante o casamento. A palavra já ensina: cresçam e se multipliquem. E qual que é a maneira de crescer e se multiplicar? É a partir da atividade sexual. Então, eu quero te dizer algo, guarda isso no seu coração. Existe prazer em obedecer a Deus. Existe prazer. Algo que não existe em desobedecer. Não existe prazer em desobedecer a Deus. Existe um desejo. É diferente de prazer. Quando você desobedece a Deus, existe um desejo. Mas esse desejo, ele vem encharcado de culpa. É como aconteceu lá na queda, lá no jardim. É um desejo que traz com ele culpa. E esse sistema dopaminérgico, durante o ato sexual, durante o desejo, ele é estimulado, ele libera uma quantidade de dopamina, e isso é muito bom. Essa dopamina, ela é muito boa. Mas, meus queridos, qual que é o problema de tudo isso? Por que isso é um problema? Porque a pornografia, ela distorce esse sistema. Porque ela traz uma liberação de dopamina que não é fisiológica, não é real.
Se a atividade sexual libera uma dopamina grande, a pornografia, ela sobrecarrega o teu cérebro. Ela vai sobrecarregar o teu cérebro. Por exemplo, eu vou fazer um número aqui aleatório, é só um exemplo, tá bom? Vamos imaginar que durante a atividade sexual é liberado no seu cérebro, 30 moléculas ali de dopamina, tá? Durante a atividade sexual. Durante o uso da pornografia, é como se fossem liberadas 700 moléculas de dopamina. Ocorre um estresse, um estímulo muito intenso no seu cérebro. Boa noite, Adriana, tudo bem? E por que isso é ruim? Porque não é real. Não é natural, é sintético, é distorcido. Durante a pornografia existe uma gigantesca liberação de dopamina. Parece que é um desejo muito intenso, mas é disfuncional. Não é real, é mentiroso, tá ok? É mentiroso. E assim como toda a verdade, olha que legal isso, anota isso, como toda a verdade, ela liberta. Nós aprendemos isso nas escrituras, não é isso? Se conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a mentira, ela aprisiona. A mentira, ela escraviza. E o que é a pornografia, pessoal? O que é a pornografia? É o estímulo sexual de mentira. É o estímulo sexual fabricado, que não é real, que não é de verdade. Esse estímulo está encharcado de dopamina, mas não vem acompanhado do que é mais importante. E o que é mais importante? O amor, a aliança. E isso destrói, isso deforma. Vamos continuar aqui? Então, vamos voltar para o nosso mapa mental, tá bom? Só para a gente se situar. Vamos verificar onde nós estamos. Nós temos aqui o córtex, tudo bem? Que é onde o que pensa, o que raciocina. Nós temos o límbico, sistema de recompensa, sistema de estímulos. Ele é super ativado pela atividade sexual, tá bom? E a pornografia libera uma quantidade muito maior do que a nossa estrutura está preparada para receber. E ela danifica o sistema límbico, tudo bem? E sabe o que é interessante? A gente conhecer um pouco da história da pornografia. Tá? A pornografia ela não começou como está hoje, através de vídeos, através dessas imagens na internet, não. A pornografia ela começou através de contos. Eram contos eróticos, contos de histórias de prostitutas. E a escrita já tinha um potencial de estímulo que é prejudicial, que prejudicava, o estímulo prejudicava. Mas o que nós temos hoje, o nível que é colocado é muito maior. Essa pornografia visual, essa pornografia representa uma quebra, uma ruptura no padrão de consumo que já era produzido pelas revistas e pelos contos. Então, presta atenção. A pornografia dos grandes sites, das grandes mídias, essa pornografia visual, essa pornografia que gera esse estímulo, ela é reconhecida hoje, pessoal, como o crack da internet. Não é o crack camisa 10, é a droga crack. A pornografia ela é comparada ao crack na internet hoje. A uma droga que destrói, a uma droga que aprisiona, a pior e mais cruel e destruidora droga que existe. Então a pornografia hoje na internet ela é considerada como crack, tá? Então, nós estamos falando de um problema de saúde, sim. Nós estamos falando de um problema de saúde, sim. E qual que é a relação do pecado e o problema de saúde? Você já parou para pensar nisso? Sabe como alguém pergunta, quando teu filho chega a perguntar, mas por que não pode fazer? Ah, porque não pode, porque é pecado. Você já parou para perguntar sobre, já parou para raciocinar sobre isso? Eu quero te dizer algo. Todo pecado adoece. Todo pecado. Por que Deus diz não? Porque sempre que nós temos uma prática pecaminosa, algo em nós adoece. Algo em nós adoece. Se Deus diz não, não é porque Ele está te privando, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo, Ele não está te privando de um prazer, Ele está te protegendo de um desejo que é destruidor. E a humanidade caiu nessa cilada lá no jardim com a serpente, e a partir daquele momento lá de trás, hoje a humanidade deseja aquilo que não é dela. Deseja aquilo que não é dela, e é exatamente isso que acontece com a pornografia, é o mesmo cenário. Você passa a desejar aquilo que não é seu. É isso que a pornografia faz. Ela te faz desejar aquilo que não é seu. Presta atenção nisso. Todas as vezes
que a intimidade for maior do que a tua aliança, você vai ter um problema. Todas as vezes que a tua intimidade for maior do que a tua aliança, você vai ter um problema. Se você está tendo algo muito íntimo com alguém que você não tem uma aliança, você vai ter um grande problema. A Bíblia, ela é um livro de alianças, aliança de Deus com a humanidade. Todas as vezes que a intimidade for maior do que a sua aliança, você terá um grande problema. Um grande problema. Vamos lá. O que acontece dentro do nosso cérebro agora? O que acontece dentro do nosso cérebro durante o uso da pornografia? Ocorre uma liberação demasiada, um pico excessivo de liberação de dopamina que vai gerar uma super memória, daquilo. O seu cérebro vai guardar aquilo será capturado pelo seu cérebro, aquela imagem ela vai ficar capturada pelo seu cérebro como um fenômeno, ele vai entender que aquilo é algo muito importante. Afinal de contas, aquela situação trouxe um estímulo a um nível muito intenso e vai ser capturado como uma super memória. O teu cérebro vai entender que é uma super memória. E esse fenômeno vai te atrair para uma busca. Como assim para uma busca? Você vai querer repetir essa sensação a todo momento. Você vai querer mais e mais disso. Você vai querer mais e mais dessa sensação, buscando esse prazer. Porque a dopamina, ela não está ligada ao prazer. A dopamina está ligada ao faça de novo. Mantenha-se fazendo isso. É isso que a dopamina libera no nosso cérebro. Mantenha fazendo. Entenda algo. Tudo que Deus forma, o pecado deforma. Tudo que Deus forma, o pecado deforma. E o que a pornografia faz? O que a pornografia faz conosco? Ela deforma o sistema. Ela libera uma quantidade excessiva e nós adoecemos de excessos. Nós adoecemos de excesso. De excesso. Hoje, o que mais adoece não são as faltas, são os excessos. São os excessos que nos adoecem. Nós estamos vazios de tantos excessos. Preste atenção. Nós estamos falando sobre o córtex cerebral, essa parte racional. Logo abaixo, nós temos a parte emocional, o sistema límbico, o sistema cerebral de recompensa. E como esse sistema ele se torna viciado. Agora você vai entender por que o cérebro ele fica viciado, por que as pessoas ficam viciadas em pornografia, por que a pornografia vicia o nosso cérebro. A pornografia ela tem um sistema viciante. Mesmo ela não tendo uma substância que você coloca para dentro, né? Não é a mesma coisa que digerir ou inalar uma droga, colocar algo para dentro do seu organismo, ela adiciona dentro do seu cérebro uma proteína que é conhecida como proteína do vício. Proteína do vício. E essa proteína ela está presente no sistema de recompensa de quem tem alguma dependência. E essa não é uma proteína boa, tá? Ela aparece quando alguém é viciado em crack, quando alguém é viciado em cocaína, quando alguém é viciado em álcool, quando alguém é viciado em nicotina. Todas as pessoas que são viciadas, ela tem essa proteína, ou seja, nos vícios exógenos, possui essa proteína. Porém, o que mudou em relação à dependência? O que mudou o conceito de dependência hoje? Hoje o vício ele é relacionado ao comportamento. Tá? Então o vício em jogos, o vício em apostas e também o vício em pornografia. Porque todas as pessoas que possuem esses vícios, elas produzem essa mesma proteína se aloja no sistema cerebral de recompensas e que gera um mecanismo cerebral deformado. Mesmo você não ingerindo nada, mesmo você não colocando nenhuma substância dentro do seu organismo, o vício em pornografia produz essa proteína que é conhecida como a proteína do vício. E isso gera um mecanismo cerebral deformado. E como acontece o vício? Como acontece o vício? Qual é o caminho do vício? Imagine que o vício seja um sequestro. É isso mesmo, o vício ele é um sequestro do sistema cerebral de recompensa. Ele vai sequestrar o seu sistema cerebral de recompensa. E eu quero perguntar para você, existe sequestro bom?
Você já ouviu falar de um bom sequestro? Não tem. Sequestro, ele é destruidor, ele arrebenta, né? Ele aprisiona. Claro que não existe sequestro bom. O sistema cerebral de recompensa, ele fica sequestrado em um cativeiro. Olha que forte isso. O nosso sistema cerebral de recompensa, ele fica sequestrado dentro de um cativeiro. E eu quero te explicar isso. Como assim? Eu gosto de comparar os hábitos. Hábitos, você tem hábitos? Eu gosto de comparar hábitos com casas. Porque hábitos, né, vem de habitações. Hábitos, habitações. Ou são casas permanentes. São construções dentro do nosso cérebro. Então eu tenho hábitos, eu tenho construções dentro do meu cérebro. Eu tenho uma habitação dentro da minha mente. E o que é o vício? O vício é como... O vício, ele não é uma casa. O vício, ele é um cativeiro. Ele foi construído como uma casa, mas ele se tornou um cativeiro. Você acha que alguém constrói uma casa para ser um cativeiro? Na vida real, no mundo físico? Ah, vou construir aqui 5 casas e vou alugar como cativeiro. Não existe isso. Ela foi construída para ser uma casa, ela foi construída para ser um lar. Mas aí utilizaram aquela casa como cativeiro. E assim são os hábitos. Os hábitos são habitações, são construções dentro da nossa mente. Mas o que o vício faz? Ele nos aprisiona lá dentro. Ele transforma as habitações em cativeiros. Foi construído como uma casa, mas se tornou um cativeiro, foi palco de um sequestro. E como acontece esse sequestro? Pessoal, todos os vícios, preste atenção nisso, todos os vícios, ele pode ser dividido em 4 etapas, tá? 4 etapas. A primeira etapa, sensibilização. O que é isso? O que é sensibilização? É uma super memória, é uma super sensação, uma sensação que gera adrenalina, que libera dopamina no seu cérebro, que te deixa naquele estado, cara, que você sente muito bem, se sente ligado. Isso é uma sensibilização. E quem consome pornografia, geralmente pelas primeiras vezes, vai ter esse pico de liberação de dopamina, vai ter essa sensação, vai ter esse prazer, vai desencadear desejos, sensações muito poderosas dentro da cabeça. Mas o que vai acontecer em seguida, logo após esse pico de dopamina, essa sensibilização? O que acontece depois disso? Acontece o segundo ponto, que é a dessensibilização. O que é isso? Então esse desejo hedônico, desejo muito grande, ele não se sustenta. Você teve um pico muito alto, mas ele não se sustenta. E ele vai gerar um comportamento anedônico, que é a falta de prazer. Você teve um pico muito alto, mas em seguida você vai ter uma falta de prazer, falta de desejo, falta de motivação. E o que vai acontecer nessa dessensibilização? Você estressa tanto os seus sensores que agora você vai precisar de novos conteúdos, de conteúdos maiores para alcançar, para ter aquele sentimento novamente. É o que acontece com as drogas, tá? Você tem uma super experiência, tem uma super memória e vive agora aumentando a dose, buscando aquela primeira sensação novamente. Você vive buscando aquela primeira sensação novamente. E esse é um fenômeno que nós chamamos de tolerância, tá? Tolerância. Nós estamos falando aqui como ocorre o vício na nossa mente, tá, pessoal? Agora, para essa pessoa ter o mesmo nível de estímulo, ela vai precisar de algo que vai além. Ela vai buscar mais e mais, ela vai querer tomar mais e mais. Algo novo, algo mais forte, algo que gere a sensação, a novidade, gerar aquele pico, a dopamina novamente. Toda aquela dopamina, ela vai buscar isso intensamente. Qual que é o problema disso? Qual é o problema? Isso faz com que esse sistema de recompensa seja consumido. Olha que sério isso. O vício em pornografia reduz, estudos dizem que o vício em pornografia, ele reduz a massa cinzenta. Ou seja, o cérebro ele fica menor. Ele fica menor em matéria. É como se o vício consumisse o cérebro. Ele rouba o cérebro. A pornografia ela é um abuso contra o próprio cérebro. O terceiro ponto é o ponto de hipofrontalidade. O que é hipofrontalidade? Agora o córtex. Lembra do córtex? A parte racional, ela passa a ser afetada. Ela já começa a ser afetada também. E você não consegue mais controlar. Você perde o controle entre o sensitivo e o cognitivo. Você perde o controle e agora fica mais difícil dizer não. Você não consegue mais recusar.
Você vai perdendo a capacidade de controlar os impulsos, de prever as consequências. Você vai se afundando cada vez mais e mais. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto desse caminho do vício é construções de caminhos cerebrais. Olha isso, construções de caminhos cerebrais altamente disfuncionais. Conexões automáticas que a qualquer estímulo te joga para lá novamente. O que acontece? Vamos resumir isso. Ele te aprisiona, o vício te aprisiona dentro de um cativeiro, e dentro desse cativeiro, dentro desse sequestro, o sistema está tão inflamado que por mais que você queira sair, você não consegue. Ele te joga novamente para o vício, ele te joga novamente para o uso, você passa a repetir novamente, você busca novamente, você quer sair daquele cativeiro, mas você não consegue. Porque qualquer estímulo te faz praticar aquele ato novamente, te faz consumir droga novamente, te faz consumir pornografia novamente, porque o teu sistema já está tão inflamado que qualquer ação te leva para dentro do cativeiro novamente. Quais são os 4 grupos relacionados ao vício em pornografia? Primeiro grupo. 4 grupos relacionados ao vício em pornografia. O primeiro grupo, problemas emocionais. Depressão, ansiedade e estresse. Por quê? Porque a parte do cérebro que é responsável pela motivação, pelo desejo, pelo prazer, ela tá o quê? Ela tá altamente desgastada. E isso leva à perda do prazer. A pessoa não sente mais prazer. O deprimido, ele não sente prazer. Ele tem dificuldade de encontrar prazer. Ele precisa de muitos estímulos para se sentir bem. E o que ele faz? Ele vai procurar um escape. E qual que é o escape? A pornografia. Ele volta para a pornografia. Ele volta para consumir pornografia. Porque ele não sente, ele não consegue sentir prazer em outras coisas. Ele sente depressão, ele se sente deprimido. Ele não tem prazer. E ele precisa de um escape. E ele vai buscar na pornografia. O segundo é mau funcionamento social. O que significa isso? A pornografia, pessoal, ela é uma prática antissocial. E ela vai gerar prazer onde? Na solidão. Já existem estudos que dizem que o desempenho social de pessoas relacionadas à pornografia começa a ser alterado, prejudicando o trabalho e os relacionamentos profissionais. Então, a pornografia ela vai te levar para um lugar de solidão, para um lugar de tristeza, para um lugar onde você se fecha. O seu cérebro começa a entender que só quando você está sozinho é que você sente prazer. O terceiro ponto, prejuízo conjugal. Olha que sério isso. Nós temos um número 2 vezes maior de divórcios, 3 vezes maior de adultério em casais em ambientes onde há o vício em pornografia. A satisfação do casamento, ela começa a reduzir. A relação do ato sexual começa a reduzir. As pessoas que são viciadas em pornografia, elas deixam de gostar, na verdade, de praticar sexo. O ato, elas tendem a gostar menos de sexo e mais da pornografia. Porque o cérebro dela está aprisionado àquilo. Ele entende que o prazer dele está em consumir pornografia. E o quarto ponto, a alteração do gosto sexual, que é extremamente sério e devastador. E isso vai piorando, essa alteração ela vai piorando, a qualidade de vida vai gerando sentimentos ruins. E sabe qual que é um dado assustador? A palavra mais buscada nos sites de pornografia é a palavra novinha. Qual é o grande perigo? Essa grande necessidade de algo novo leva a pessoa a buscar coisas que antes ela não desejava. Ela procura agora, ela começa a ter desejo por algo que antes ela não tinha. Por exemplo, sexo com animais, necrofilia, pedofilia. Ela vai mudando de nível, ela vai buscando coisas novas, ela vai procurando prazer em coisas que antes ela não tinha esse desejo, mas o vício vai levando essa pessoa para esse lugar. A indústria pornográfica, ela é responsável por nutrir, queridos, um sistema de pedofilia. A indústria pornográfica, ela aprisiona mulheres, ao tráfico de mulheres, ela detona crianças. Essa indústria,
ela lucra hoje muito mais do que Hollywood, você sabia disso? Mas se você está aprisionado a isso, isso não é para te acusar, mas é para que você entenda que você também é uma vítima, você também está aprisionado a esse sistema. E Deus está nos levantando para ajudar pessoas, para que essas pessoas possam adquirir liberdade, elevar liberdade para essas pessoas. É fazer com que essas pessoas consigam sair dessa condição, dessa cadeia, dessa prisão e ter uma vida livre e ter uma vida feliz. Tá ok? Então, resumindo aqui, essa primeira aula sobre o vício em pornografia, o que você aprendeu hoje aqui sobre o vício em pornografia? Vamos recapitular aqui a nossa primeira aula de hoje. Como que ficou, o que foi passado aqui nessa primeira aula. O que nós vimos? Como o cérebro funciona, entendemos a pornografia, entendemos o vício em pornografia, entendemos as alterações sociais, cerebrais e conjugais, ok? Na terceira aula e não na segunda aula, na terceira aula eu vou disponibilizar o que? Um mapa, onde a pessoa que está aprisionada à pornografia, ela vai conseguir encontrar um caminho, ela vai conseguir sair desse cativeiro, ela vai buscar ali a liberdade. Então, se você quer continuar esses estudos, eu vou deixar esse vídeo salvo, deixa lá um joinha, fala o que você achou, fala se você aprendeu alguma coisa, se foi útil para você, se você vai conseguir utilizar de alguma forma, se foi proveitoso, tá bom? A intenção é trazer realmente uma live curta, são 4 aulas, mas que possamos aí avançar para que possamos ajudar outras pessoas a se libertarem desse vício que tem destruído tantas famílias. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar. Paulo está na área, hein? Paula, Luziane, obrigado por participar, gente. Um abraço para todos vocês. A Adriana também está aqui. Valeu, Adriana. Um abraço, querido. O meu cachorro do vizinho está latindo aqui na live também. Bem agora, na hora de encerrar, mas faz parte. Ao vivo é assim mesmo, tá bom? Um abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa curta aula. Estamos juntos. Deus os abençoe. Um forte abraço. Valeu!